De diurético, ok? O diurético são os seus principais representantes são os osmóticos, a anidrase carbônica, diurético de álsamo, tiazídicos e os poupadores de potássio. Eu botei nessa ordem porque me facilita, porque, vamos lá, com relação à reabsorção, a reabsorção dos fármacos, ela ocorre em toda essa parte aqui, ducto contorcido proximal, alça de Henle, ducto contorcido distal e ducto coletor, ok? Toda, toda, toda essa estrutura é feita para fazer a reabsorção de água, sendo que os diuréticos osmóticos eles vão atuar no ducto contorcido proximal, os inibidores de anidrase carbônica no ducto contorcido proximal e na alça de Henle descendente. Diurético de alça vai atuar na alça de Henle ascendente principalmente, ok? Tiazídicos, eles atuam no ducto contorcido distal e o poupador de potássio, eles atuam no ducto coletor, ok? Agora, um pouquinho da farmacologia deles. Os osmóticos, eles têm a função de aumentar a quantidade de, de substrato para deixar mais osmótico o meio dentro do ducto. Por que ele faz isso? Por que deixa mais osmótico? Se você deixa mais osmótico dentro do ducto, impede com que a água seja reabsorvida, mantendo dentro do ducto a água e o sódio. Mantendo dentro do ducto, vai descer e eu vou eliminar. É assim que vai funcionar, ok? Em principal é isso. Não foge muito disso. Então, a curto e grosso modo, ele faz isso. Manitol, ele deixa ele é osmótico, ele deixa o ducto contorcido proximal bem osmótico, impedindo com que saia a, a água de dentro dele para fora. Em principal é isso. Inibidores de anidrase carbônica, o que acontece? A anidrase carbônica, ela é um fármaco que tem a função de quê? Ela faz com que o meio, como o glomérulo ele não consegue jogar só para dentro a água e o sódio, ele joga também HCO3, que seria o bicarbonato. A anidrase carbônica, ela pega e joga o bicarbonato dentro da célula para eu conseguir jogar de volta para o sangue, ok? Como eu já não consigo fazer mais isso, como que esse fármaco atua? Ele inibe a anidrase carbônica, que seria a responsável por botar isso para dentro da célula, que vai posteriormente jogar para o sangue, para poder retornar. Ele impede essa via. Impedindo essa via, o HCO3 fica retido aqui. E como HCO3 é H2O mais CO, ok? Então, como H2O, eu acabo eliminando a água. Eliminando a água, diminui a volemia, ok? É assim que atua. Tá bom? Então, como eu falei no outro vídeo, aumenta, dá uma alcalose, esse tipo de fármaco, por quê? Ele dá uma alcalose dentro da urina, por quê? Aumenta a quantidade de bicarbonato na urina, então dá uma alcalose na urina, e por você estar eliminando o HCO3 que serve de base no sangue, você elimina o HCO3, você causa uma acidose metabólica, ok? Aumenta, fica alcalina a urina, ficando ácido o sangue, entendeu? Entendeu, Emílio? Então, se o Emílio entendeu, filho.
Vamos lá. Diurético de alça, ele impede que eu consiga botar para fora da alça a água, ok? A água fica retida aqui dentro. Por um meio bioquímico de aumenta a pressão dos capilares, cara, fica muito difícil explicar esse processo. Eu vou dar tipo o grosso. Impede com que a água saia do do da alça de Heine. Se impede a água sair da alça de Heine, você elimina mais água. É assim, tipo, o grosso, ok? Para ser rápido o vídeo. Então, esse é o principal método, ok? É assim que funciona. Os tiazídicos. Lembrando que esses daqui são os de maior potência, tá, gente? Não se esquece, isso aqui para edema pulmonar, isso aqui em casos graves. A furosemida, tá? O principal representante é a furosemida. E a da anidrase carbônica é a acetolosomida. Só falando. Agora, dos tiazídicos, que eles atuam no ducto contorcido distal, qual a função deles? De novo, impedir a abertura de canais de aquaporina. Que aqui abre o canal de aquaporina, aqui impede essa abertura de canal de aquaporina e se abre e não deixa passar, ok? Então impede, fazendo com que fique retido aqui dentro a água e posteriormente você elimina. Assim, eu não acredito que ele vai pedir tipo muito fundo a ação farmacológica por então. O importante é saber onde que atua, entendeu? E dar uma enrolada com que o slide está lá, fica muito melhor para ser explicado do que tipo falando processinho por processinho. Assim, vou dar uma parte que é muito interessante dos efeitos adversos. É tipo tudo hipo, ok? Quando você elimina sódio, né? Você elimina água, não é? Mas quando você elimina a água, o ducto contorcido distal, ele se liga com a aldosterona. O que a aldosterona faz? Faz com que a água que está aqui a mais dentro desse local, você comece a fazer o seguinte, você começa a fazer um influxo de potássio, você joga potássio dentro para poder você reabsorver a água, entendeu? Então todos eles vão causar uma hipopotassemia, ok? Hipopotassemia. E se eles tiram a água e tiram sódio, vão causar uma hiponatremia, ok? Cara, se vocês pararem para poder ver a ação direitinha dos diuréticos de alça, vão ver que tipo, eles também afetam o fluxo de magnésio e o fluxo de cloro. Então, além ainda vai ter hipomagnesemia e hipocloremia. Então, esses aqui são os principais efeitos adversos. E, por fazer isso aqui, a interação de hidroclorotiazida, como por exemplo com fármacos vasodilatadores, como o minoxidil, ele tem um efeito de fibrilação atrial. Quando você usa com esses fármacos, é uma fibrilação atrial muito grave, então você não pode associar esses fármacos. Então, um efeito muito importante é a fibrilação atrial, ok? Vou saltar para os tiazídicos agora, vamos lá. Tiazídico, aí o principal representante é a hidroclorotiazida, ok? A hidroclorotiazida atua no ducto contorcido distal e, assim, todos esses fármacos, se vocês forem ver, esse daqui para renal crônico, a principal utilização é para renal crônico. A anidrase, inibidor de anidrase carbônica quase não é utilizado. Ele tem tipo, tem uns casos específicos,
Mas esse daqui quase não é utilizado por ter esse efeito que eu expliquei para vocês, da acidose metabólica, por deixar mais alcalina a urina. Então quase não são utilizados, tipo, foi um dos primeiros criados, mas só que foram desutilizando ele aos poucos. Mas que podem cobrar é tipo uma ação farmacológica, por isso que eu botei, de diurético de alça, são para coisas mais graves, como edema pulmonar, deficiência cardíaca congestiva. Os tiazídicos, os poupadores de potássio, são os mais utilizados para tratamento de hipertensão. Por quê? Eles têm menos efeitos adversos, ok? Esse aqui ainda tem mais que esse, que foi o que eu expliquei lá no vídeo de insuficiência cardíaca. Esse daqui tem muito mais que esse, ok? Porque esse daqui causa esse aqui é um poupador de potássio, então ele vai ter menos efeito adverso, ok? Como é que funciona o tiazídico? Eles atuam no ducto contorcido distal, impedindo com que a água saia dele. Sendo bem rápido, bem grosseiro é isso, ok? O poupador de potássio, ele atua no ducto contorcido distal e no ducto coletor, fazendo o seguinte: você tem um receptor da aldosterona. O que você faz para poder inibir? Fisiologicamente, ele se conecta com a aldosterona e faz com que, foi o que eu expliquei, o potássio faz uma troca entre o potássio e joga água para dentro da célula, ok? Joga potássio fora, entra sódio para dentro da célula e por sua via água, ok? Entra água dentro da célula. Tá dando para entender? Vamos lá. Entra água dentro da célula. Quando você começa a botar água para dentro da célula, você começa a perder potássio. Então, como que eles fizeram para resolver isso? Utiliza-se esse fármaco por poupadores de potássio, porque eles inibem a ligação da aldosterona ou deixam isso aqui mais impermeável para esse potássio sair e para a água entrar. Quem faz esse negócio de impedir que saia e que entre é a mirolida, ok? Quem se liga ao receptor impedindo a ligação da aldosterona com o receptor é a espirolactona. E fechou. Diurético em principal é isso. Agora só uma explicaçãozinha sobre o que é pressão arterial, ok? Pressão arterial são resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco, ok? São três grandezas: hino, dromo, crono, caralho, é milhão, que isso. E por último, volemia. Isso aí, volemia. A volemia, ok? Então, a volemia, o que eu estou mexendo quando eu falo de diurético? Eu estou mexendo na volemia. Se vocês lembrarem de um pouquinho do coração aqui, ó, falando bem grosseiro de novo, né? Vamos lá. O coração, o quanto que você precisa, quanto que você joga dentro dele, é a força que você faz para ele contrair, entendeu? Então, o que eu estou mexendo, quando eu falei disso daqui tudo, eu estou mexendo na volemia. Então, os diuréticos eles têm um papel de mexer na volemia, mas como que a volemia faz com que diminua a pressão? Por quê? A volemia, você diminui a força que o coração tem que fazer para bombear o sangue. Por quê? Quanto mais, se lembra da lei de Frankenstein? Quanto mais sangue tem dentro do coração, quanto mais ele tem que bombear, mais força ele faz. Então, ele atua na pré-carga, e como o volume está menor, como vocês viram no choque o que? O volume de sangue está menor, a pressão tende a cair. Então, além de você diminuir a volemia por si só, diminuição da volemia diminui a pressão arterial, mas também por
você diminui a quantidade de sangue que está entrando no coração, ele também faz menos força, também mexendo um pouco no inotropismo. Entendeu? Então, nisso daqui que eu queria focar.